Então, quando a gente chega no capítulo 13, o projeto Sansão nasce. Era um projeto santo e especial. A Bíblia termina o capítulo 13 dizendo que o menino crescia e o Espírito de Deus provocava Sansão. Era o menino crescendo e o Espírito dizendo: tu vais ser uma dinamite nas minhas mãos, tu vais ser um projeto santo nas minhas mãos. Eu vou sacudir esta terra por meio da unção que eu tenho na tua vida. O interessante é que quando chega o capítulo 14 de Juízes, o menino cresceu, e o problema está quando o menino cresce. O menino cresceu, e quando geralmente o menino cresce, já o pai e a mãe já não tinha influência, porque agora o menino queria ser diferenciado. Quando o menino cresce, o menino não quer mais obedecer. Veja que a Bíblia diz que ele chega em casa e diz: pai, eu me apaixonei por uma moça e ela é filisteia. Aí o pai diz: meu filho, não pode, tem que ser daqui. Ele diz: não, pai, eu me agradei dela. Era Deus provocando. Aí o pai reúne ele, a mãe, e vai para a cidade de Tímina, que era uma cidade filisteia, para acertar o pagamento do dote. O interessante é que a Bíblia diz que ia o pai, a mãe e Sansão. A Bíblia diz que eles foram, quando iam no caminho, perto de uma plantação de uva. Aí a Bíblia diz que do meio do caminho sai um leão novo contra ele. Aí a Bíblia sai do plural e vem para o singular. O leão sai contra ele. Era para ser contra eles, mas ele foi em cima do projeto para destruir. Quando o leão se aproxima dele, o Espírito Santo diz: agora eu te pego. Aí o Espírito de Deus sacode Sansão, e Sansão rasga o leão como se fosse um cabrito, diz a Bíblia. Agora eles vão para a casa da noiva, acerta o noivaldo e volta. Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa geração? É achar que somos nós que matamos os leões que aparecem, e esquecemos que é Deus, é o Espírito Santo. É a diferença, é Ele que faz. A unção é Ele que dá, a unção é dele, e é Ele que usa quem Ele quer. Não independe de anel, independe de diploma, independe de fama, independe disso. A unção é dele e ele usa quem quer. Outro dia eu fui convidado para pregar em um congresso. Cerca de 25 mil pessoas estavam naquele ginásio, e de repente eu entrei e o pastor não me conhecia. Quando o pastor me viu subindo no altar, ele olhou para a aparência, olhou para a pele, ele olhou o púlpito cheio de catedrático, de gente importante. Aí ele perguntou ao coordenador: quem é aquele moreno que vai subindo? O coordenador disse: é o pregador da noite. Ele olhou e perguntou de onde ele é. Ele é do Nordeste, de Maceió. O pastor pôs a mão na cabeça e disse: pode vir alguma coisa boa do Nordeste? Menino, você perdeu a cabeça. Como é que você vai convidar um nordestino para pregar num congresso desse tamanho? E para piorar, você ainda convidou um preto do beiço virado. Você quer acabar com o congresso? Aí ele levantou e foi ao meu encontro, olhou para mim e disse: Genival, só tem doutor no altar, só tem gente graúda, não vai dar para tu pregar. Tem problema? Tem não, pastor. Então eu fui educado na igreja assim, não tem problema nenhum. Mas Deus não deixou ele sentar. Ele voltou e disse: prega 10 a 15 minutos no máximo, é o máximo que eu posso te dar. Prega logo, nem ora, porque depois
hoje eu vou botar o doutor para pregar. Ai, irmãos, eu peguei o microfone, nem direito de orar eu tive. Peguei o microfone e comecei a pregar. Mas eu já entrei com 220 no acelerador. Eu já entrei pingando azeite. Eu já entrei pegando fogo. Quando deu 10 minutos, aí a unção virou ginásio de perna pro ar. Era crente falando em línguas estranhas. Era Jesus batizando no meio do ginásio. Era gente profetizando. Os doutores quebraram o protocolo. A unção pegou no altar e eles começaram a gritar: a unção é dele, ele dá quem quer, a glória é dele, ele faz o que quer. O pastor ficou de pé e só tinha o direito de olhar para mim e dizer: vai, negão, vai, o tempo é teu, o tempo é teu, vai, vai, vai. A unção é quem faz a diferença. É a unção que faz a diferença. O problema é quando a gente cresce. A gente cresce e esquece. O menino cresceu e esqueceu que quem matou o leão foi o Espírito Santo. Ele era só um instrumento. A Bíblia diz: passados alguns dias, ele volta para Tímina. E agora ele volta só. Não precisava mais da companhia do pai nem da mãe. Só que quando ele chega no caminho, o texto bíblico diz que ele se desvia do caminho com um objetivo. Qual era o objetivo? Ver o cadáver do leão que ele matou. Aqui começam os incidentes. Quando a fama vem. O menino matou um leão, gente, escondeu o corpo. Aí ele se desvia para ver o corpo do leão. E a Bíblia diz que o corpo do leão estava coberto de favos de mel. Ele não resistiu. A lei do nazareado dizia que ele não podia tocar em cadáver. Ele foi criado assim, sabendo o certo e o errado. Mas quando ele viu o corpo cheio de mel, ele agachou e pegou o mel. Comeu o mel. Chegou em casa, deu mel ao pai, deu mel à mãe, fez a festa. Mas a Bíblia diz que ele não contou ao pai nem à mãe de onde ele tirou o mel. Porque para tirar o mel ele teve que tocar no cadáver. E isso era um incidente, teria que pagar o preço. Ele errou, pecou, mas ninguém viu. Só ele viu. Pegou o mel, comeu, tocou no cadáver, chegou em casa, fez a festa. Mas não disse de onde veio o mel. Se você puder, diga para quem está ao seu lado, diga para ele: se você pegar o mel e não puder contar a ninguém de onde pegou, deixa o mel quieto, que vai vir problema. Ele pegou o mel, comeu, fez a festa, ninguém viu. E continuava o mesmo. Mas senhor, pregador, mas senhor. O homem ficou famoso. Ele ficou tão famoso que ele é usado no sobrenatural. Pegou 300 raposas, colocou fogo na cauda de tudinho e jogou na roça, na seara dos filisteus. Os filisteus subornaram 3.000 judeus para o amarrar. Amarrar ele com cordas novas, está no texto. Essas cordas novas, diz a história, que eram feitas de nervo de animais. Elas eram tão resistentes que se amarrasse uma daquelas cordas em um boi, um puxando para a direita e outro puxando para a esquerda, eles não rompiam aquela corda de tão resistente que era. Quando amarraram Sansão, que os filisteus vieram pegá-lo, aí ele quebra aquelas cordas como se... Ele quebra aquela corda como se fosse fio queimado.
A fama toma conta. A Bíblia diz que veio o segundo incidente. Ele vai para Tímina e oferece um banquete no meio dos filisteus. E no original hebraico está escrito que era legal, quem oferecia um banquete tinha que beber com quem estava na festa. A Bíblia diz que Sansão não podia beber vinho. Subentende-se que ele bebeu, mas ele não bebeu na igreja, ele bebeu lá longe, lá no meio dos filisteus. Ninguém viu. Chegou em casa, pai do senhor, Sansão, pai do senhor, vai tudo bem? Vai. E Deus, deixa ele ir, deixa ele pensar que é alguma coisa. Sansão errou, e era fácil recomeçar. Era aqui que eu disse que eu não estou pregando para supercrentes. Eu não vim aqui pregar para super-heróis. Sansão, como um projeto de Deus, errou, e era fácil recomeçar. Olha como era fácil. Mas o pior inimigo do recomeço chama-se orgulho. Deus soberano. Olha como era fácil. Número capítulo 6 está escrito: Deus disse a Moisés: Moisés, se algum homem ou alguma mulher fizer um voto de nazereado, diga a eles, Moisés, que eles não podem tocar em cadáver, ainda que seja a mãe, o pai, ou a irmã, ou o irmão. Se morrer, ele não pode se aproximar. Diga que ele não pode tocar em nada que seja imundo. Eles não podem beber nada que venha da uva, e não podem rapar o cabelo. Mas, Moisés, se por acaso ele cometer um incidente, é fácil recomeçar. O que é que faz? Ele procura o sacerdote, e o sacerdote rapa a cabeça dele. 7 dias. No 8º dia, ele traz 2 olinhas e 2 pombinhos e recomeça. Porém, se ele tiver 10 anos de nazereado, é zerado, mas ele tem o direito de recomeçar. Mas qual era o problema? Era que o sacerdote tinha que rapar a cabeça. Tocar no cadáver, ninguém viu, foi para dentro. Beber no meio dos filisteus, ninguém viu. Mas já pensou aparecer com a cabeça rapada? Todo mundo ia dizer: errou, caiu, pecou. Ei, a fama não deixou, o orgulho não deixou. Como era baratinho recomeçar, como era fácil recomeçar. Veja que o capítulo 15 era para Sansão recomeçar, mas ele não quis recomeçar por causa do orgulho. Quando começa o capítulo 16, aí Deus coloca alguém para rapar a cabeça dele. Que projeto de Deus! Deus às vezes dá corda, deixa você andar lá fora, mas o problema é quando a corda estica. Quando a corda estica, Deus começa a puxar, porque os olhos de Deus são como chama de fogo, não dá para escapar dele. Quando começa o capítulo 16, a Bíblia diz que Deus coloca alguém para rapar a cabeça dele. Deus coloca Sansão na mão de Dalila, e na mão da Dalila ele não aguentou 3 chavecos. Primeiro chaveco, segundo, no terceiro, ele disse: nunca passou-se navalha sobre a minha cabeça, porque no dia que passar, eu serei igual a qualquer outro homem. Dormiu. Quando ele dormiu, Dalila veio com a máquina zero e tirou todo o cabelo. E grita: Sansão, os filisteus estão vindo. Ele disse: eu vou me levantar
e vou fazer como eu fiz das outras vezes. Só que foi tarde demais. O espírito já tinha saído, tinha ido embora. Foi tarde demais. Você já está entendendo o que eu quero lhe dizer? Diga para quem está ao seu lado, ainda dá tempo. O espírito deixou ele sozinho. E ele já não era mais o mesmo. Ei, irmão. Os filisteus arrancaram, a minha versão diz que os filisteus arrancaram o globo ocular de Sansão. Arrancaram os olhos. Os filisteus amarraram ele com cadeias de bronze. E os filisteus jogaram ele no cárcere, na prisão. E ele foi fazer serviço de animal. Um projeto de Deus. Tiraram 99%. Os filisteus roubaram, tiraram 99% do que Sansão tinha. Tiraram a visão, tiraram a liberdade e tiraram a direção. Mas olha o que a Bíblia diz. Assim que Dalila passou a máquina e rapou a cabeça dele, aí o texto diz que logo depois que foi rapado, o cabelo começou a crescer de novo. Era Deus dizendo: vocês estão pensando que eu vou desistir dele? Vocês estão pensando que eu vou esquecer dele? Vocês estão pensando que eu vou abandonar ele? Os filisteus tiraram 99% do que Sansão tinha. Jogaram Sansão no cárcere e fizeram o culto em ação de graças. Era comum. Quando um Deus pagão derrotava outro na visão supersticiosa, os seus adeptos faziam um culto para adorá-lo, para mostrar que o seu Deus venceu do perdedor. Aí os filisteus fizeram um culto de ação de graças. A casa encheu. Príncipes. A Bíblia diz que só no telhado tinha 3.000 pessoas penduradas. Mulher, homem, todo mundo queria desmoralizar o Deus de Sansão. A música que eles cantavam era: o Dagon venceu o Deus de Sansão. A casa cheia. Precisamos de um palhaço. Quem paga animar a festa? Ninguém melhor do que Sansão. Manda buscar ele. Vamos se divertir. Vamos nos divertir. E vamos mostrar que Dagon venceu o Deus dele. Me permita, meu amigo, pela intimidade, numa forma ilustrativa, para você entender. Numa forma ilustrativa, o mensageiro vai lá no cárcere e pega Sansão. Sansão vem rebocado, que ele não enxergava mais. Deixa a Bíblia aí. O mensageiro vai lá e traz Sansão para o templo de Dagon. Quando Sansão chega no templo de Dagon, a festa rola. Ele se torna objeto de zombaria. Aí Sansão olha para o moço e diz: me coloca na coluna central. Me coloca na coluna central. Roubaram 99% do que Sansão tinha, mas não roubaram a esperança. O que eu acho lindo é que a Bíblia mostra que Sansão vinha orando, porque a palavra oração é um diálogo, com tempo de ouvir e de falar. E a oração, ela é esse diálogo. Quando ela não é respondida, aí vem o clamor. O clamor só entra quando a oração não é respondida. Veja que a Bíblia diz que quando Sansão chegou no templo de Dagon, ele não orou, ele clamou. E clamor é você colocar o volume máximo, no máximo, e gritar. Aí Sansão, quando está de frente da coluna, ele grita: Senhor, usa-me de novo. Pelo menos
dessa vez, me usa de novo, Senhor. Aí o Espírito Santo desce, sacode Sansão. Sansão pega as colunas, derruba o templo de Dagon, mata todos os filisteus, e a Bíblia diz que naquele dia o nome do Deus de Sansão foi glorificado.